Capítulo 816. Três fases. Master Jet gesticulou para a projeção. Toda a Antártica é dividida em três partes: Antártica Ocidental, Antártica Oriental e Antártica Central. A Antártica Ocidental estava quase totalmente submersa em água e consistia em uma dispersão de ilhas, algumas delas pequenas, outras grandes. A Antártica Oriental era uma grande massa de terra salpicada por numerosos lagos, com uma proeminente cadeia montanhosa no meio dela. O centro antártico era uma massa de terra longa e estreita que ficava entre os dois, ocupada quase inteiramente por altas montanhas. Soulheper continuou: a Antártica Ocidental é praticamente desprovida de população humana, por isso apresenta pouco interesse para nós. O centro antártico é um centro administrativo e tecnológico do quadrante, enquanto a Antártica Oriental é a maior e mais densamente povoada região do continente. Ela parou por um momento e então acrescentou sombriamente: o primeiro exército de evacuação vai zarpar em 2 semanas. Chegaremos à Antártida 2, talvez 3 semanas depois disso. Nessa época, a cadeia de pesadelos já estaria começando. As guarnições locais já estão experimentando um número crescente de portais manifestados, mas o número vai explodir até o final de março. Depois disso, só vai continuar crescendo. Master Jet olhou para a projeção um pouco e disse calmamente: não importa quantos soldados enviarmos, não seremos capazes de conter a inundação de criaturas pesadelos que entram por esses portões. Isso é algo que nunca aconteceu na história antes. Mesmo as grandes guerras que a primeira geração travou empalidecem em comparação com a cadeia de pesadelos. Não se esqueça que quase todas as abominações naquela época eram do rank dormente. Não temos tanta sorte. Ela suspirou, então se recostou e cruzou os braços. De acordo com nossos cientistas e adivinhos, a massa de Gates será da 2ª e 3ª categorias. Isso significa criaturas de pesadelo despertas, caídas e até mesmo corrompidas, em números maiores do que qualquer coisa que vimos. Claro, algo ainda pior pode acontecer. Então, não vamos tentar contê-los. Os rostos do mestre lentamente escureceram. Percebendo isso, Soulheper balançou a cabeça. Existem maneiras melhores de alcançar nosso objetivo. Uma vez que o exército desembarque, ele se dividirá em 3 partes, com cada parte perseguindo um objetivo distinto durante a primeira fase da operação. Um dos objetivos é transformar um pequeno número de soldados selecionados cidades em centros de evacuação fortificados que podem resistir ao cerco de Nightmare e criaturas por meses, ou mesmo anos à frente. Master Jet apontou para vários pontos do mapa e continuou: o segundo objetivo é realocar toda a população humana externa para esses centros, onde aguardarão sua vez de embarcar nos navios. Nem a realocação nem a espera serão um processo curto. Finalmente, o terceiro objetivo é estabelecer e manter os corredores de evacuação para os cidadãos relocados. Assim que todos estiverem seguros atrás do perímetro estabelecido das fortalezas de cerco, a primeira fase da operação será considerada concluída. Sun ergueu a mão, timidamente. Sim. Ele olhou para outros mestres com uma expressão duvidosa, então perguntou: por que estamos esperando que o desastre aconteça antes de começar a evacuar as pessoas? Não seria mais fácil tirar pelo menos algumas delas agora? Soulheper deu a ele um sorriso triste. Isso porque todos estavam convencidos de que o evento não aconteceria por pelo menos mais alguns anos. Nosso nível de preparação é totalmente inadequado e não há meios estabelecidos para iniciar a evacuação prematuramente. Em suma, o governo foi pego com as calças abaixadas. A implantação do primeiro exército é um caso confuso e descuidado, o que significa que muito mais soldados vão morrer como resultado. Não se engane, porém. Isso é o melhor que podemos fazer, considerando a situação. Sun suspirou, então acenou com a cabeça em compreensão. Master Jet olhou para ele e continuou: concluída a primeira fase da operação, a segunda começará. A essa altura, o segundo exército de evacuação já deve estar totalmente formado e chegar para reforçar o esgotado primeiro exército. Esta fase é simples. O que não quer dizer fácil. Retiraremos todas as nossas forças para as capitais de cerco e as manteremos pelo tempo necessário para evacuar todos os civis. Depois disso, a terceira fase resultará em um êxodo completo de humanos da Antártida e o consequente pesado bombardeio continental. O sul quadrante deixará de existir. Ela fez uma pausa pungente, então sorriu sombriamente. Essa é a essência da operação em linhas gerais.
Agora, para detalhes. Como você já deve ter deduzido, pelo nome de nossa empresa, ela desempenhará um papel especial em todas as 3 fases da evacuação. A primeira companhia irregular não estaremos vinculados a nenhum batalhão, regimento ou divisão existente. Não apoiaremos ou lideraremos nenhum dos soldados grunhidos. Em vez disso, agiremos como irregulares de elite. Soul Reaper se inclinou para a frente e olhou para eles com seus olhos azuis, gelados. Cada um de vocês estará encarregado de uma coorte de alguns dos melhores guerreiros despertos empregados pelo governo. As coortes agirão de forma semi-independente e responderão a qualquer obstáculo esmagador que ameace retardar a evacuação. As contrapartes despertas encontram um problema que não conseguem resolver. Seremos enviados para resolver a situação por todos os meios necessários. A sala de repente ficou muito fria, assim como a expressão de Master Jet. O que isso significa é que seremos jogados nos pontos mais terríveis, sangrentos e sem esperança de toda a operação de forma consistente. Ao contrário dos soldados regulares, que provavelmente terão tempo para descansar e se recuperar entre as batalhas, estaremos enfrentando uma sucessão constante de implantações de combate rápido até que a evacuação seja concluída. Ou até que todos nós morramos. É por isso que a primeira companhia irregular não apenas recebeu 7 ascendentes, mas também porque esses ascendidos são os melhores que temos. Cada um de vocês é uma elite entre as elites. Faça isso valer a pena. Ela estudou os rostos de seus subordinados e então ergueu uma sobrancelha. Alguma pergunta? Mestre Enter de repente levantou a mão, revelando que ela não estava, de fato, dormindo. Quando ela falou, sua voz estava inesperadamente relaxada. Qual é a nossa situação logística? Vai haver comida ou vamos passar meses mastigando carne de monstro? Você sabe. Como sempre. Capítulo 817 Capitão Sensol. O briefing durou um pouco mais. Os 7 ascensos da primeira companhia irregular tinham muitas coisas para discutir e, embora algumas nuances passassem pela cabeça de Sun-Ni, ele lentamente obteve uma melhor compreensão da provação que se aproximava. Dito isso, cada um deles tinha muito o que fazer antes que o comboio naval partisse para o quadrante sul, então perder um tempo precioso em longas conversas não era do interesse de ninguém. Eventualmente, os 5 mestres partiram, deixando Sun-Ni e Jet sozinhos na sala de reuniões. Havia uma expressão sombria em seu rosto. Sun-Ni suspirou e olhou para seu superior. Não vou mentir. Tudo isso parece um pouco avassalador. Soul Reaper sorriu e balançou a cabeça com desdém. Não se preocupe muito. Você já tem a experiência e as qualificações necessárias para fazer as coisas funcionarem. Não é que os outros estejam mais preparados para lidar com algo desse porte. Acima de tudo, precisaremos ter a capacidade de aprender rapidamente e adaptar. É assim que vamos sobreviver a esta bagunça sem precedentes de um desastre. Ele olhou para o teto com uma expressão pensativa. Bem, quando o mestre Jet colocou assim. Sim, fazia sentido dizer que ele estava qualificado para enfrentar os desafios da cadeia dos pesadelos. Os outros irregulares podiam ser mais velhos e experientes, mas ninguém jamais havia passado por algo assim. Na ausência de experiência relevante, a adaptabilidade era indiscutivelmente mais importante. A esse respeito, sua tenra idade e mentalidade flexível podem até ser consideradas uma vantagem. Além disso, Sun-Ni sempre se destacou por ser capaz de se adaptar a qualquer coisa. Soul Reaper se levantou e acenou enquanto se dirigia para a saída. Venha. Vamos acomodá-lo. Eles se mudaram para um nível diferente do bunker, onde algum tipo de centro administrativo havia sido estabelecido às pressas nas últimas semanas. Os administradores militares estavam ainda mais ocupados do que os soldados acima do solo. Uma atmosfera de caos febril e mal contido pairava no ar enquanto centenas de oficiais tentavam conciliar dezenas de milhares de questões enquanto preparavam o exército para a partida. Talvez por causa dessa pressa, ou talvez pela presença de Master Jet, a papelada não demorou. Para o espanto de Sun-Ni, levou menos de meia hora para ele se tornar oficialmente um agente do governo e um oficial do primeiro exército de evacuação. Ele recebeu o posto de capitão, junto com todos os status e privilégios de um. Sun-Ni não pôde deixar de piscar algumas vezes. Capitão Sun-Les. Caramba, soa bem. Sem perder tempo, eles passaram para outro nível, onde Sun-Ni recebeu um conjunto básico de equipamento correspondente ao seu posto. Entre outras coisas, ele também recebeu o onipresente macacão preto.
Seu comunicador já era um modelo governamental de alto nível. Então ele simplesmente recebeu uma extensa atualização de software. Enquanto esperavam que todos os procedimentos de rotina fossem executados, Sun-Yi e Master Jet discutiam negócios em silêncio. Então, o que exatamente acontece agora? Ela olhou para ele por alguns momentos. Bem, você terá que fazer muitas coisas para se preparar para a Antártida. Não se preocupe muito e dê um passo de cada vez. Ceifador de almas fez uma pausa. As primeiras coisas primeiro. Nos próximos dias, você terá que tomar várias decisões importantes. Não se apresse e realmente pense bem antes de se comprometer com uma escolha. No entanto, também não espere muito. Quanto mais você demorar, menos tempo você terá para realizar outras tarefas. Ela gesticulou para seu comunicador. Todos os recursos e permissões necessários já foram adicionados ao seu Suas credenciais também devem ter sido adicionadas ao sistema, para que você possa acessar os dados por meio dele. Sun-Yi verificou os novos recursos adicionados ao sistema operacional de seu comunicador e assentiu. Então, quais são exatamente essas decisões? Mestre Jet sorriu. Antes de tudo, você é um oficial de uma unidade de combate de elite agora. Os membros da primeira companhia irregular têm direito a receber uma parte justa de equipamentos raros e recursos preciosos que o governo tem a oferecer. Dito isso, cada coorte é único e tem demandas especiais. Para garantir que você e seus soldados estejam equipados não apenas com ótimas ferramentas, mas também com as que melhor lhes convier, uma quantidade muito generosa de pontos de contribuição foi adicionada ao seu saldo pessoal. Ela gesticulou para um dos símbolos na tela de seu comunicador. Sua coorte receberá um conjunto básico de recursos, mas, além disso, você poderá personalizá-los ou adquirir equipamentos adicionais por conta própria. Você pode examinar o que a logística e o suprimento têm a oferecer por meio dessa interface, bem como reivindique o que você escolher. Claro, o inventário disponível para a primeira companhia, irregular, é muito mais robusto e exclusivo do que as unidades mundanas têm acesso. Soul Reaper suspirou melancolicamente. O que você decide fica a seu critério. Você pode decidir atualizar seu equipamento pessoal com ferramentas poderosas, memórias ou até mesmo ecos. Você pode optar por equipar seus soldados com equipamentos melhores. Você pode atribuir a maioria dos pontos para atualizar de forma abrangente o técnico ativos fornecidos ao seu grupo. Inferno, você pode até converter todos os pontos de contribuição em créditos e transferi-los para sua conta pessoal. Não que eu aconselhasse fazer algo assim, é claro. Os olhos de Sun-Yi brilharam. Se tinha uma coisa que ele adorava era receber coisas grátis. Mesmo que a maioria dos pontos de contribuição fosse para fortalecer sua coorte, ainda era uma grande oportunidade para acalmar sua ganância. Ele tinha certeza de que o governo tinha muita coisa incrível nos cofres. A decisão de se alistar já estava começando a parecer muito mais atraente. Ponto. No entanto, havia um problema. Ele deu a Master Jet um olhar curioso. Eu realmente não posso ajustar equipamentos e equipamentos para as necessidades da minha coorte se eu não tiver uma coorte, certo? Ela assentiu. De fato. Na verdade, esse é o segundo conjunto de decisões. Capítulo 818 Irregulares. Montar Master Jet apontou para outro novo símbolo na tela de seu comunicador. O processo é basicamente o mesmo. Você pode comprar membros da coorte através do seu comunicador. Bem, na verdade não. Os pontos de contribuição não têm nada a ver com a seleção, é claro. Há uma atração de lutadores despertos de elite que foram transferidos para este porto. A primeira companhia irregular tem direito de prioridade para recrutar 42 deles, 6 por coorte. Como o capitão mais jovem, você escolhe primeiro. Sun-Yi olhou para a tela, pensativa. Então, a primeira coisa que ele teve que fazer foi escolher 6 despertos que se tornariam seus soldados durante a campanha da Antártida. Ele não tinha dúvidas de que cada um deles era um guerreiro de elite entre as forças do governo. Mas ser um bom lutador não era suficiente. Criar uma coorte forte não foi pouca coisa. Seus membros não apenas precisavam ser capazes de puxar seu próprio peso, mas também atender a uma longa lista de necessidades que uma unidade de combate possuía. Isso era especialmente verdadeiro para as 7 coortes que iriam compor a primeira companhia irregular, já que se esperava que cada uma delas operasse de forma independente. Em certo sentido, essa abordagem era mais familiar para ele.
Os despertos, servindo a uma grande força, foram capazes de se especializar dentro dos limites de suas unidades. Uma coorte pode se sair especialmente bem em combate corpo a corpo, mas carece de meios para causar dano à distância. Outra coorte poderia se especializar em atacar exclusivamente à distância. Ao trabalharem juntas, essas diferentes unidades foram capazes de reforçar as fraquezas umas das outras e permitir que os soldados expressassem seus maiores pontos fortes. Uma coorte independente era muito diferente. Embora pudesse possuir uma especialização, tinha que ser completo e se destacar em vários aspectos por necessidade. É assim que a maioria das coortes no Dream Realm funcionava e com o que Sun-Yi estava familiarizada. De qualquer forma, escolher 6 despertos que poderiam cumprir uma infinidade de funções enquanto se energiam entre si foi uma tarefa assustadora. Havia uma série de fatores que ele teria que considerar. E depois disso, ele teve que assumir o comando desses estranhos e liderá-los batalha após batalha. A sobrevivência deles era a responsabilidade dele. A morte deles, caso algum de seus soldados caísse, também pesaria em sua consciência. Sun-Yi soltou um longo suspiro e olhou para Master Jet. Algum conselho? Ela demorou alguns momentos, então assentiu. Não importa o quão bons sejam esses elites, você ainda será o elemento central e a arma mais mortal da coorte. Não negligencie a variabilidade, mas escolha aqueles cujos aspectos complementam o seu. Sun-Yi sorriu. Isso não será um problema. Posso não me destacar em nada, mas, ao mesmo tempo, sou uma espécie de pau para toda obra. Enquanto meu aspecto se inclina para a utilidade, posso fazer um pouco de tudo. Isso me deixa em desvantagem em algumas situações, mas também significa que posso trabalhar bem com uma grande variedade de despertos. Qualquer um pode se beneficiar de me ter ao seu lado, e vice-versa. Mestre Jet pensou por alguns momentos. A versatilidade é uma força por si só. Como você não está limitado por um foco estreito, o melhor curso de ação seria reunir um grupo bem equilibrado de lutadores que possam responder a qualquer situação com alto nível de eficácia. Isso, na verdade, facilitará um pouco meu trabalho, pois poderei enviar sua coorte para resolver uma variedade maior de problemas. Ela demorou um pouco e depois acrescentou: se há um conselho que posso dar, é não negligenciar a utilidade em favor da força de combate direto. Antártica. Não importa o quão preparados pensemos que estamos, ela vai nos testar de maneiras que ninguém espera. As coisas vão dar errado, e depois ir de mal a pior. Mobilidade, sobrevivência, resiliência mental. Todas essas coisas e muitas outras podem acabar sendo muito mais importantes do que pensamos. Também será uma campanha longa, cruel e punitiva. Tenha isso em mente. Sun-Yi suspirou. Longo, cruel e punitivo. Essa foi basicamente a descrição da maioria de suas experiências com o feitiço do pesadelo. Isso não era novidade. Ele olhou para o seu comunicador por um tempo, então perguntou: e depois que eu tiver reunido a coorte? A maioria desses soldados provavelmente é mais velha do que eu. Eles também são servidores do governo dedicados, enquanto eu sou um mercenário contratado. Duvido que eles fiquem felizes em estar sob o comando de alguém como eu, em vez de um dos outros mestres ilustres. Soul Reaper balançou a cabeça. Você não está exatamente correto. Claro, você é mais jovem que os outros capitães de nossa companhia. Alguns podem ver isso como uma fraqueza, mas ao mesmo tempo, é um sinal de excelência e maior potencial. Afinal, nenhum de nós conseguiu ascender antes de completar 20 anos. Sou considerado um prodígio, e você bateu meu recorde em 5 anos. Portanto, não espero que esses soldados mostrem relutância em respeitar seu comando. Ela fez uma pausa e acrescentou em tom sério: no entanto, há uma grande diferença entre ser capaz de emitir ordens e ser capaz de inspirar confiança. Não existe um método fácil para fazer seus soldados seguirem você, não simplesmente obedecerem. Você terá que encontrar uma maneira de ganhar sua lealdade em sua. Sun-Yi, Mestre Jet sorriu. No entanto, não acho que será muito difícil. Assim que chegarmos à Antártida, as coisas vão se encaixar. Leve-os à vitória, mantenha-os vivos e eles aprenderão a confiar em você. Sun-Yi pensou um pouco, então assentiu. Ações valem mais do que palavras. Ele pode enfrentar alguma resistência no início, mas a batalha resolveria tudo rapidamente. Ou ele conquistaria seus soldados, ou todos os 7 morreriam. De qualquer forma, o problema iria desaparecer. Soul Reaper agarrou brevemente seu ombro e disse:
De qualquer forma, não acho que você deva se preocupar com esses assuntos ainda. Você tem muitos outros problemas para resolver. Não importa o quão profissionais e preparados esses caras sejam, formar um grupo forte exige mais do que simplesmente reunir todos os seus membros. Você todos terão que aprender a lutar lado a lado e alavancar seus poderes únicos para formar uma boa sinergia. Bem, não preciso dizer a você. Você não é novato. Sun-Yi coçou a nuca. Sim. Eu tenho alguma experiência com isso. Ela suspirou. Lembre-se de que você terá apenas 3, talvez 4 semanas para se preparar. Isso não é tempo suficiente para aprofundar o nível de cooperação da coorte, mas faça o máximo que puder. Haverá instalações de treinamento adequadas a bordo dos navios, então não pare de trabalhar até chegarmos à terra firme. Sun-Yi olhou para ela com uma expressão séria. Eu não vou. Mestre Jet assentiu e acenou com a mão. Bem, aposto que você tem o suficiente para pensar. Vou deixá-lo com isso, então. Não demore muito para decidir quem você deseja recrutar. Quanto mais cedo você resolver isso, mais cedo poderá começar a trazer seus coorte para moldar e gastar esses doces pontos de contribuição. Ele sorriu e olhou enquanto ela se virava e desaparecia em um dos corredores do bunker subterrâneo. Então, Sun-Yi baixou o olhar e estudou a tela de seu comunicador. Ele tinha muito em que pensar, de fato. Capítulo 819. Besta de liga. O quarto oferecido a Sun-Yi estava muito longe da luxuosa cabine que ele havia desfrutado no trem. Era pequeno, espartano e não tinha janelas por estar localizado no subsolo. Os projetistas do bunker militar nem mesmo instalaram um falso, então as paredes careciam das projeções realistas do lado de fora. Não que Sun-Yi se importasse com essas coisas. Na verdade, ele gostou bastante da natureza sólida de seus aposentos temporários. Talvez as coisas tivessem sido diferentes se ele não possuísse a habilidade de escapar para a superfície com a ajuda de Shadow Step, mas desde que o fez, o medo de ser enterrado sob incontáveis toneladas de pedra e solo não o incomodava muito. A sala o lembrava de seu covil escondido na catedral em ruínas da Cidade das Trevas, o que era um bônus agradável. Sentada em uma cama estreita, Sun-Yi suspirou e projetou a tela de seu comunicador na parede oposta. Inclinando-se para trás, ele se perdeu em pensamentos por alguns minutos. No dia seguinte, mais ou menos, ele teria que tomar muitas decisões importantes. Havia muitas coisas a considerar. Embora a tarefa parecesse assustadora, ele estava bastante animado para começar. É como jogar um jogo. Só que sem postos de controle e vidas humanas reais em jogo. Incluindo o meu. Então. Acho que nada como um jogo, na verdade. A primeira coisa que ele fez foi se familiarizar com o conjunto padrão de ativos fornecidos a seu futuro coorte pelo governo. Essa gama generosa e altamente otimizada de equipamentos e equipamentos premium incluía tudo para cobrir as necessidades básicas de sua unidade durante a implantação na Antártica, desde roupas termorreguladas até kits médicos de tecnologia de feitiços de valor inestimável e muito mais. A peça central do cenário era, sem dúvida, um avançado veículo todo-terreno que serviria como casa móvel de sua coorte no futuro. Este veículo de transporte fortemente blindado se assemelhava a uma mistura angular de alta tecnologia entre uma tartaruga e um rinoceronte. Claro, Sun-Yi só sabia o que era um rinoceronte porque ele havia procurado a besta extinta depois de saber que o APC era coloquialmente conhecido como rino. Era difícil acreditar que a coisa enorme era um animal real e não uma estranha criatura do pesadelo. Apesar de seu tamanho prodigioso e blindagem espessa, o veículo blindado Rhino era capaz de se mover com imensa velocidade em vários terrenos. Podia até escalar montanhas sem muitos problemas, desde que o motorista soubesse o que estava fazendo. A variante avançada fornecida às coortes da primeira companhia irregular foi adicionalmente modificada com armadura ainda mais robusta, motores extraordinariamente potentes, componentes internos aprimorados e um sofisticado traje de comando e comunicação. Claro, sempre houve espaço para melhorias. Na verdade, a interface ofereceu a Sun-Yi muitas oportunidades para aprimorar ainda mais o APC. Esses aumentos adicionais iriam custar-lhe muitos pontos de contribuição, no entanto. Ainda assim, ele estava inclinado a acreditar que valeriam a pena. O veículo blindado não seria apenas responsável por manter sua coorte móvel, mas também serviria como núcleo logístico de sua implantação.
Sua importância já era aparente devido ao fato de que o conjunto de ativos padrão fornecido pelo governo era baseado em sua capacidade de carga. Os oficiais de logística e suprimentos encarregados de compilar esse conjunto de equipamentos não estavam familiarizados com o Kovetolskofer, é claro. Graças ao seu leal peito cheio de dentes, Sun-Yi seria capaz de mais ou menos dobrar o espaço de armazenamento de sua coorte. Isso por si só deu a ele muita flexibilidade no que diz respeito ao gasto de pontos de contribuição em equipamentos adicionais. A tecnologia é importante. No entanto, também não é confiável. Gates era conhecido por mexer com a tecnologia de várias maneiras. O veículo militar certamente incluía várias medidas para minimizar esse efeito, mas ainda assim, seria prudente da parte dele reforçar esse aspecto. Afinal, ninguém sabia o que aconteceria se dezenas, ou mesmo centenas de Gates surgissem na área ao redor do APC ao mesmo tempo. Entretanto, isso era algo para Sun-Yi pensar mais tarde. Agora que sabia com o que estava lidando, tinha uma imagem mais clara de que tipo de desperto queria recrutar. Fechando uma interface e abrindo outra, esfregou as têmporas e suspirou. Isso não vai ser fácil. Logo, centenas de dossiês concisos estavam à sua frente, cada um contendo o arquivo pessoal de um dos melhores soldados despertos estacionados no porto. A maioria deles seria designada para outras unidades, enquanto 42 se tornariam membros da elite da primeira companhia irregular. 6 deles seriam seus próprios subordinados. Por um tempo, Sun-Yi ficou paralisada por toda a escolha. Cada dossiê continha a descrição do aspecto e habilidades do desperto, seu registro de serviço e perfil psicológico, bem como habilidades e especializações adicionais que o soldado poderia ter dominado e outras informações. Sua tarefa era escolher 6 guerreiros que não apenas formariam uma coorte completa e complementariam seus próprios poderes, mas também trabalhariam bem entre si em termos de habilidade de combate e compatibilidade interpessoal. O primeiro já estava duro o suficiente, mas o último lhe deu dor de cabeça. Felizmente, muito poucas pessoas que trabalhavam para o governo possuíam personalidades contrárias e antissociais. As pessoas que escolheram a vida de serviço estavam predispostas a não ter um certo nível de afabilidade por definição. Ao contrário de Sun-Yi. Ele era do contrário antissocial o suficiente para equilibrar a amabilidade dele sozinho. Uma coisa que os arquivos não incluíam, infelizmente, eram informações detalhadas sobre as falhas desses soldados de elite. Nem mesmo os funcionários do governo se sentiam à vontade em compartilhar algo assim com seu empregador. Cada arquivo mencionava apenas o quão severo o defeito havia sido considerado por meio de observação passiva e, às vezes, uma avaliação aproximada de seus efeitos específicos. O que foi uma pena. Um defeito sério o suficiente poderia viabilizar qualquer plano de batalha. Apenas por curiosidade, Sun-Yi procurou os dossiês dos outros capitães ascendentes, Vandal, Mustang, Queen, Knightpride, também. Seus arquivos também estavam lá, embora em uma versão muito mais editada. Lendo o pouco que restava não editado, ele não pôde deixar de assobiar. Apóstrofo. Impressionante. O arquivo pessoal de Master Jet era ainda mais obscuro. Praticamente tudo, exceto o nome dele Rank, estava apagado. Seu próprio dossiê era bastante curto e consistia principalmente em pontos de interrogação. Ou o governo realmente sabia tão pouco sobre ele, ou simplesmente optou por não mostrar o quão bem eles estavam informados. Bem, pelo menos eles acertaram minha altura. Sun-Yi fechou o arquivo e balançou a cabeça. Ele não podia permitir-se atrasar mais a tarefa. Ele passou uma noite longa e sem dormir. Capítulo 820 Importância da utilidade. Sun-Yi sabia do que precisava, mais ou menos. Alguns combatentes da linha de frente, alguns especialistas de longo alcance, alguém para fornecer utilidade. Uma curador, idealmente, embora mesmo entre essas elites, havia muito poucos. Felizmente, o próprio Sun-Yi possuía uma ampla gama de habilidades versáteis que podiam cobrir muitas necessidades da coorte. Ele foi capaz de lutar de perto ou à distância. Ele poderia explorar ou flanquear os inimigos usando Shadow Step. Ele poderia usar a manipulação das sombras para realizar uma infinidade de tarefas. Ainda assim, cobrir todos os fundamentos não era suficiente. A campanha da Antártica prometia ser longa e cansativa, talvez até insuportável. Ele não tinha dúvidas de que eles enfrentariam todos os tipos de criaturas do pesadelo, desde terrestres até aéreos e aquáticos.
Alguns deles tentariam matá-los com força brutal, alguns empregariam meios mais insidiosos. Para garantir as melhores chances de sobrevivência, a coorte precisava ser forte, equilibrada e capaz de realizar mais do que a soma de suas partes poderia sugerir. Eles tinham que ser capazes de trabalhar juntos e responder a todos os tipos de ameaças. Mesmo com várias centenas de candidatos, ele não tinha certeza de como era possível construir algo tão formidável quanto sua própria coorte, tanto na costa esquecida quanto nas ilhas acorrentadas. Primeiras coisas sede. Embora alguns tenham ficado tentados a buscar a sede das potências ofensivas, Sun Mi teve uma opinião diferente. Ele filtrou os dossiês, permitindo que apenas aqueles dos despertos com aspectos utilitários permanecessem. Mestre Jet estava certo. Embora a força de combate pura fosse imensamente importante, uma guerra era frequentemente perdida ou ganha fora do campo de batalha. No que dizia respeito a Sun Mi, a utilidade era igualmente vital. Sua própria experiência o confirmou. De volta à costa esquecida, lutadores como Nepis e Caster brilharam tanto que todos prestaram atenção neles. Pessoas como Sun Mi e Caster passaram mais ou menos despercebidas. No entanto, eles contribuíram tanto, se não mais, para a sobrevivência da coorte. Sim, aqueles com aspectos de combate puro desempenharam um papel maior em confrontos diretos com as criaturas do pesadelo. Mas foi apenas porque Sun Mi havia feito reconhecimento à frente que eles conseguiram evitar o combate contra enxames de abominações que os teriam subjugado em um instante. A intuição misteriosa de Cassia e a afinidade com a revelação os salvaram muitas vezes para contar. Isso ajudou a coorte a evitar perigos letais que muitas vezes não podiam ser vistos, muito menos mortos com uma lâmina. Não prestar atenção suficiente à utilidade teria sido um grave erro. Mais do que isso, essa escolha permitiria a Sun Mi escolher a dedo outros membros da coorte para se adequar à situação seguinte. A primeira decisão ampliaria e definiria a base da coorte, tornando o resto mais fácil de ser feito. Ele passou muito tempo lendo dezenas de dossiês. Havia todos os tipos de despertos talentosos que possuíam habilidades incríveis. Por fim, Sun Mi reduziu a seleção a apenas 3 dos candidatos mais interessantes. Um desperto maduro e experiente chamou sua atenção devido à capacidade de mover e moldar a terra como se fosse um líquido e, em seguida, transformá-la rapidamente de volta ao estado sólido. Com sua ajuda, a coorte seria capaz de literalmente moldar o campo de batalha para empilhar as probabilidades a seu favor. Embora essa habilidade fosse muito lenta e fraca para causar dano direto, Sun Mi podia imaginar a construção de todos os tipos de funis, paredes defensivas e trincheiras com a ajuda do homem. Inferno, em certas situações, eles seriam até capazes de transformar o chão em areia movediça, prendendo várias abominações ou pelo menos reduzindo a mobilidade do inimigo. Sua própria mobilidade também era um problema. Por mais versátil que fosse o Rhino, haveria situações, sem dúvida, em que sua incrível manobrabilidade todo o terreno falharia. A habilidade de criar uma estrada seria extremamente útil naquele momento. Outra elite do governo parecia ainda mais útil. Este homem alto e atlético era capaz de criar fendas espaciais estáveis de curta distância. Basicamente, ele poderia permitir que os lutadores da coorte se teletransportassem impunemente pelo campo de batalha. Sun Mi não precisou pensar muito para entender o quão incrível era essa habilidade. Ele havia usado o Shadow Step para derrotar seus inimigos inúmeras vezes, e conceder a mesma vantagem a toda a coorte era uma ferramenta indescritivelmente potente. Inferno, ele nem precisava enviar pessoas por essa fenda. Lançar uma granada de tecnologia mágica ou uma manifestação de uma habilidade de aspecto feiticeiro também causaria estragos entre os inimigos. A terceira candidata era uma jovem de cabelos claros e rosto modesto. Sua habilidade parecia menos potente que a dos dois homens, mas também poderia ser bastante útil nas situações certas. Assim como Cassie, a jovem possuía uma afinidade por revelações, ainda que bem menor. Embora ela não pudesse competir com Songold Tifalen na amplitude de aplicação, o foco estreito de seu aspecto era capaz de produzir resultados mais palpáveis. A jovem conseguiu perceber as fragilidades e vulnerabilidades dos seres vivos, bem como compartilhar a percepção visual entre diversas pessoas. Ela também poderia aumentar de forma abrangente a eficácia da batalha da coorte, embora de uma forma menos direta. 1. Sun Mi passou muito tempo olhando para os 3 dossiês. Qual deles ele deve escolher?
Cada um tinha um valor incrível aos olhos dele. Ele foi até tentado a reivindicar todos os três. Mas não. Embora Sun-Ni não ignorasse a importância da utilidade, ele precisava de lutadores poderosos para fazer uso dela. Sem força ofensiva, a coorte seria simplesmente incapaz de atuar nas oportunidades oferecidas. Além disso, seu próprio aspecto já se inclinava para a utilidade. Finalmente, ele dispensou os dossiês dos dois homens e deixou apenas a imagem da jovem mansa de cabelos castanhos na parede. Kim desperto. Quanto mais Sun-Ni olhava para o retrato dela, mais ele tinha certeza de sua escolha. Sim, o primeiro candidato poderia moldar o campo de batalha a seu favor. Mas Sun-Ni conseguiu um pouco disso com a ajuda da manifestação das sombras. Sim, o segundo candidato poderia fornecer uma flexibilidade tática indescritível à coorte. No entanto, o curto alcance e a natureza estacionária das fendas espaciais não eram fáceis de explorar no caótico e imprevisível caos do combate. O Akane de Kim, por outro lado, poderia fornecer um poderoso impulso para qualquer ação ofensiva. Sua habilidade sinergizou com a mais ampla variedade de aspectos, incluindo o próprio Sun-Ni. Mais do que isso, ao contrário dos outros dois soldados, seus poderes aumentavam com a ameaça. Ser capaz de criar uma parede de pedra era inútil, se o inimigo pudesse transformar pedra em pó. Ser capaz de atacar uma abominação pelo flanco não adiantaria nada se a abominação fosse de um nível alto o suficiente para se tornar imune a armas despertas. Ser capaz de ver as vulnerabilidades do inimigo, no entanto, seria uma benção para a coorte, não importa o quão poderoso fosse o inimigo que eles enfrentassem. Na verdade, quanto mais terrível é o inimigo, mais importante é a habilidade de despertar de quem pode se tornar. Havia também outra razão muito mais simples pela qual Sun-Ni decidiu escolher o terceiro candidato. A jovem poderia compartilhar a percepção visual entre várias pessoas. A Antártida, por sua vez, desfrutou de uma noite ininterrupta que durou vários meses. O que isso significava era que a primeira companhia irregular estaria lutando na escuridão quase completa por pelo menos 4 meses depois de chegar ao quadrante sul. Embora esse problema pudesse ser resolvido de alguma forma com a tecnologia, havia uma solução melhor e mais confiável. Sun-Ni podia ver no escuro e, com a ajuda de Kim desperto, seus soldados também compartilhariam essa habilidade. Ele olhou para o dossiê uma última vez e assentiu. Bom. Esta jovem seria a primeira pedra angular de sua coorte.